Israel sofreu um ataque surpresa em grande escala do Hamas durante um feriado judaico importante, lançando foguetes e usando explosivos para invadir o país por vários meios, incluindo motos, caminhonetes e até parapentes. Cerca de 22 locais fora da faixa de Gaza foram atingidos, resultando em mais de 1.200 vítimas entre soldados e civis israelenses. Uma base militar foi invadida, com registros de saques e reféns feitos pelo Hamas. Israel respondeu ao ataque com estado de guerra e chamado aos reservistas. Há risco de mais ações na faixa de Gaza e possível expansão da violência para a Cisjordânia e Líbano. As causas incluem pactos de paz, acordos de armamentos, questões nucleares ligadas ao Irã e à Arábia Saudita. O papel dos menos poderosos é uma incógnita. Em Israel, situações se complicam rapidamente devido à região volátil. Recentemente, o Hamas enfrenta questionamentos sobre sua legitimidade de outras organizações militantes. Grupos como Jihad Islâmica Palestina, Comitês de Resistência Popular, Frente Popular e Democrática para a Libertação da Palestina criticam o Hamas por ser tolerante e complacente em relação a Israel. O Hamas intensificou suas ações contra o governo de direita liderado por Netanyahu, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, resultando em aumento da violência, atingindo seu ponto mais alto desde 2005. O atual ataque do Hamas foi inédito, e Israel retaliou com ataques terrestres, conseguindo um cessar-fogo e a liberação de reféns presos em Gaza. O histórico do Hamas mantendo reféns por longos períodos complica a situação na densamente povoada faixa de Gaza, com armadilhas e túneis. Uma operação israelense pode ter altos custos humanitários e estratégicos. A última grande invasão em 2014 resultou em perdas significativas para ambos os lados, e há o potencial para a atual situação atingir níveis sem precedentes. O ataque do Hamas indica influência de poderes maiores, como o Irã, principal apoiador do grupo, embora a extensão do envolvimento iraniano no ataque não esteja totalmente clara. O Irã teme uma possível paz entre seus rivais, Israel e Arábia Saudita. Os Estados Unidos buscam mediar um acordo de normalização entre esses países, visto como algo capaz de transformar a segurança no Oriente Médio. O Irã procura minar essa perspectiva de paz, enquanto Israel e a Arábia Saudita têm fortalecido laços discretamente. Um acordo oficial representaria um avanço estratégico para Israel, gerando oportunidades econômicas e estabilidade na região. Os Estados Unidos propuseram um pacto de defesa entre eles e a Arábia Saudita e Israel, visando a contenção do Irã, levando a especulações sobre uma possível NATO do Oriente Médio. Um possível equivalente à NATO, Organização do Tratado do Atlântico Norte no Oriente Médio, apoiaria os Estados Unidos na supervisão da região, o que poderia resultar na redução da presença militar americana nas áreas periféricas. Isso seria vantajoso para a maioria, especialmente para os Estados Unidos. No entanto, tentativas anteriores de estabelecer uma ordem geopolítica, como o Cento em 1955 e a MES durante a administração Trump, fracassaram devido a golpes, revoluções e divisões internas, minando suas capacidades e levando à dissolução. A complexidade das dinâmicas regionais na região do Oriente Médio tem sido um obstáculo para iniciativas de cooperação duradoura. O Oriente Médio é um lugar de diferenças e conflitos mesmo entre aliados, e a riqueza em hidrocarbonetos reduz a dependência dos governos locais em fontes públicas de receita, gerando desconexão entre governos e sociedades. Alcançar um acordo de paz é desafiador, pois as necessidades políticas mudam rapidamente, transformando adversários em futuros aliados. Para Washington, discernir interesses comuns entre a Arábia Saudita e Israel foi crucial, com o Irã sendo central, visto como ameaça existencial por ambos. Dois acordos bilaterais de defesa com os Estados Unidos fazem parte da normalização entre Israel e a Arábia Saudita, semelhantes aos pactos com Japão e Coreia do Sul, reconhecidos por sua robustez. No entanto, acordos separados podem trazer estabilidade. Mas, paradoxalmente, isso poderia levar os Estados Unidos de volta ao Oriente Médio após tentativas de retirada, resultando em compromissos adicionais em um local que buscam se distanciar. Esses pactos podem favorecer as negociações de Israel, sendo o principal benefício para os Estados Unidos. Porém, as apostas são altas. Sob a liderança de Benjamin Netanyahu, o governo considera a anexação total da Cisjordânia.
Partidos representando colonos judeus religiosos na Cisjordânia têm considerável influência no governo, com ministros como Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, cuja missão é transformar Israel em um Estado judeu desde o Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo. Com o controle de ministérios-chave, eles têm os recursos e influência para avançar com a anexação unilateral da Cisjordânia. A possível anexação total da Cisjordânia por Israel afetaria as aspirações palestinas por autogoverno, possivelmente levando-os a se realocarem para países árabes vizinhos. O presidente Joe Biden busca manter israelenses e sauditas envolvidos, com o destino dos palestinos no centro das negociações. O acordo de paz entre sauditas e israelenses incluiria a interrupção dos planos de anexação da Cisjordânia e a possível transferência de terras para a autoridade palestina como parte da normalização das relações com a Arábia Saudita. A possível transferência de certas áreas da Área C para o controle palestino, juntamente com o congelamento da expansão dos assentamentos e a legalização dos existentes, poderia ter um impacto significativo. Essa mudança, prevista nos Acordos de Oslo de 1993, poderia fortalecer o governo palestino. No entanto, Netanyahu tem histórico de revogar compromissos, apesar de ter recentemente prometido manter esses acordos. A complexa situação na região foi agravada pelo recente ataque do Hamas, complicando ainda mais o cenário. Os sauditas consideram essa transferência como parte de um acordo de normalização, neutralizando planos de anexação e favorecendo os palestinos. Para Israel, a normalização com países árabes é estratégica, mas um pacto com a Arábia Saudita pode enfraquecer a influência iraniana. Porém, um acordo saudita-israelense preocuparia grupos em Israel, incluindo aliados de Netanyahu, que buscam anexar a Cisjordânia, gerando um possível conflito perigoso e uma fuga de palestinos para a Jordânia, já sobrecarregada com refugiados. A Jordânia, lar de centenas de milhares de refugiados, principalmente palestinos, poderia enfrentar um aumento significativo de pessoas buscando refúgio se o conflito se agravar. Isso sobrecarregaria um país já com uma das maiores populações de refugiados per capita do mundo. A capacidade da Jordânia para receber mais 3 milhões de refugiados simplesmente não existe, o que geraria grande preocupação internacional. Além disso, há preocupações sobre a possibilidade de desencadear instabilidade regional e uma potencial crise ao longo da fronteira norte da Arábia Saudita. A imigração de palestinos poderia permitir a entrada de grupos militantes pró-Irã, como o Hamas na Jordânia, favorecendo o Irã, rival da Arábia Saudita. Isso é preocupante para Mohammed bin Salman, considerando os confrontos existentes ao sul e leste. Ao norte de Neom, surge uma nova frente geopolítica, levando a Arábia Saudita a buscar formas de conter possíveis agitações na região. Enquanto isso, a rivalidade entre Hamas e Fatah complica as negociações, forçando os sauditas a procurar alternativas para resolver a situação dos palestinos na Cisjordânia. A Arábia Saudita considera negociar diretamente devido à fragmentação política palestina. Há também questões sobre acordos de defesa e um possível programa nuclear civil, apoiado por Estados Unidos e Israel. Esse programa, em paralelo à normalização das relações, traria oportunidades comerciais e de segurança. Isso se relaciona ao plano dos Estados Unidos de estabelecer um corredor econômico, Índia, Oriente Médio e Europa, sem a participação do Irã, mas com papel crucial de Arábia Saudita e Israel. As negociações de armamentos entre Estados Unidos e Arábia Saudita enfrentam barreiras legais e geopolíticas complexas, especialmente relacionadas à manutenção da superioridade militar de Israel. O recente ataque do Hamas ameaça os acordos de paz entre Israel e a Arábia Saudita, gerando incertezas. Neste contexto, equilibrar as forças políticas, como o controle de Netanyahu sobre aliados de extrema-direita em Israel, é desafiador. O ataque do Hamas elevou a tensão, mostrando que a geopolítica pode forçar escolhas difíceis, demandando adaptação à realidade ou enfrentando suas consequências.